Vamos ver aí a atualização do modelo para a condição de chuva no restante desta sexta-feira. Vamos dar uma espiadinha para o sábado também. Há uma condição adversa aí com risco de temporais. E a gente já consegue observar aí que até o domingo os volumes ainda são expressivos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na metade centro, oeste, Planalto Médio, o extremo do Alto Uruguai, também aqui na região de Criciúma, acima de 30 milímetros. A gente tem aí o sul, toda a faixa leste, né, de Santa Catarina e inclusive a faixa leste de Curitiba, um acumulado de chuva que pode bater a casa de 30 até 50 milímetros até domingo. Então para hoje, pessoal, a gente está aí com o tempo neste momento aqui no Vale dos Sinos, completamente nublado, não chove, a temperatura é de 23 graus. Apesar da umidade alta, a sensação está agradável e praticamente não tem chuva aí no restante do dia. Na metade sul aqui do Rio Grande do Sul, condições de 5 milímetros, condições bem pequenas aí de nebulosidade vai se manter ao longo da sexta-feira, com algumas pancadinhas isoladas aí também, inclusive para Porto Alegre, aqui região metropolitana, a faixa do litoral, no extremo oeste. No extremo oeste, possivelmente, no extremo oeste permanece a nebulosidade, com pouca quantidade de chuva lá em Pelotas também. Na faixa aí, acima de Santa Maria, Planalto Médio, a gente tem aí algumas indicações ainda que podemos ter aí, perto aí de 20 milímetros de chuva. E também no extremo norte, divisa com Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, que ao longo dessa sexta-feira, principalmente à tarde, a gente ainda pode ter aí um risco de chuva forte. E não se descarta aí, como a gente já teve relatos de ontem, condição de granizo pequeno. Bem como aqui na região dos cânions, a Serra Catarinense, aí, movimento de chuva forte que pode bater aí acima de 30 milímetros somente hoje nessa sexta-feira. Capital Florianópolis permanece com sol entre nuvens e uma condição bem pequena, assim como a faixa litorânea do sul aqui de Santa Catarina, a faixa norte também Itajaí, Tijucas, Balneário Camboriú, em direção a Joinville, a gente tem um pouco mais de chuva aí ao longo do dia, principalmente à tarde, que pode ter aí uma precipitação um pouco mais volumosa. Chegando lá em Curitiba também temos aí uma condiçãozinha de chuva aí para hoje, tudo à tarde, né? Isso se dá aí em função aí da temperatura que começa a se elevar e a grande quantidade de umidade aí presente na atmosfera para a tarde. Antes de continuar, galera, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, se tiver o botãozinho de hypar, deixa o botãozinho de hypar e deixe seu comentário aí, como é que está o tempo na sua região. Então, no quadro geral, não é muita chuva, mas ainda tem risco aí de temporais isolados e pancadas intensas aqui, com risco de granizo na metade norte do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha também. Ali em Vacaria, Santa Catarina, Caçador é pouca chuva, Taió tem um pouco mais, a região leste aqui e o extremo oeste de Santa Catarina. O restante do Paraná é uma condição bem pequena de instabilidade aí, Pato Branco, Cascavel, mas são condições à tarde que pode até aumentar o volume em função de formações convectivas que podem ocorrer, né? Entre Campo Grande e Dourados, pouca condição de instabilidade, temperatura continua alta e a gente vê formações aí que começam a ocorrer também na capital São Paulo. À tarde, com a elevação da temperatura e a grande quantidade de umidade, a gente começa a ter aí na região sudeste do Brasil alguns pontos isolados aqui também no Vale do Paraíba, em direção ao sul de Minas, até Belo Horizonte, algumas regiões que podem ter aí até 15 milímetros de chuva ao longo desta sexta-feira. Mas no geral é pouca quantidade de chuva e a temperatura continua alta, isso mesmo. Capital paulista, antes da precipitação, e aí pode desencadear um pequeno temporal, pode bater os 34 graus, 35, a sensação aí de muito calor e em praticamente todo o território paulista. Também lá em Presidente Prudente, as marcas prometem acima dos 36 graus, Três Lagoas lá no Mato Grosso do Sul também pode bater os 36 graus e praticamente nada de chuva, sensação perto dos 40. Rio de Janeiro, capital, também acima de 30 graus. Então é muito calor no sudeste. O bloqueio atmosférico aqui continua impedindo também boa parte da umidade que está vindo aí da Amazônia a avançar para a região sudeste e continua a instabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Demais regiões da sexta-feira praticamente não tem nada de chuva. Espírito Santo e o restante do Nordeste sem condições de chuva. O ponto de destaque aí para o final de semana, pessoal, são riscos aí elevados de temporal, né? Por quê? Porque a gente observa aí que as projeções para o sábado
à tarde colocam aí condições bastante severas do indicador CAPE, aí, entre outros indicadores. Também o indicador de formação de supercélulas nos coloca condições altas aqui no Rio Grande do Sul e iniciando desde a madrugada, principalmente aqui na região oeste do Rio Grande do Sul. A gente vai rever esses dados hoje à noite na live, mas os dados já estão colocando aí situações bem específicas de atenção. Na fronteira oeste, região de Uruguaiana, São Borja, devem ter instabilidade desde a madrugada e ao longo do dia essas instabilidades vão avançar pelo Rio Grande do Sul, também ali região de Santa Catarina, com condições de chuva forte, risco aí de temporais isolados e também possível queda de granizo. Ao longo do dia deve avançar para Grande Porto Alegre, toda a região metropolitana, o sul, região central. No sábado, segundo as projeções atuais, o abafamento e a umidade, o calor intenso, os modelos estão colocando que no sábado a temperatura deve passar de 30 graus e essa combinação de calor com a umidade é o que? Combustível para tempestade, né? Basicamente é o que a gente sempre coloca aqui diante desse cenário. Se a gente der uma espichadinha para o domingo também tem tempo instável aí, e isso inclui também aí a região aí do oeste de Santa Catarina, regiões isoladas aí perto da capital, e começam a aparecer aí formações lá para São Paulo. Exatamente, galera, a gente pode ter algumas formações aí com um volume mais expressivo somente no domingo. A gente vê aí que na região de Londrina, Curitiba, somente para o domingo. Hoje o modelo está colocando aí uma quantidade de chuva já mais significativa lá em Ribeirão Preto também. A capital ainda não tem, mas a divisa com o Paraná aqui, um volume que passa aí dos 30 milímetros somente no domingo. São situações que a gente tem que acompanhar nas próximas atualizações para ver se confirmam os volumes estimados. Então, entre sexta até a meia-noite de segunda-feira, batem aí na casa dos 80 milímetros aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também tem bastante chuva aí acima de 50. Região da Grande Curitiba aí também pode bater aí seus 50 milímetros, parte do litoral, toda a faixa leste aqui tem bastante chuva. E o acumulado de São Paulo para os 3 dias aí perto de 20 milímetros. Começa aí a umidade a avançar também no Triângulo Mineiro, Belo Horizonte e a faixa central do Brasil aqui, mais o Nordeste ainda, salvo aqui entre Natal, Recife e Maceió, que tem um pouquinho de chuva. Restante aí da Bahia praticamente sem chuva, Espírito Santo também sem chuva no final de semana e o Rio de Janeiro muito calor e a chuva não chega no final de semana além da serra. Certo, pessoal? Atualizações rápidas dos modelos. Hoje à noite a gente detalha mais. Isso aqui só foram os pontos principais das atualizações de agora de manhã. Hoje à noite, entre 19 e 20 horas, eu entro com a live e a gente olha mais detalhes de mais modelos, inclusive os simuladores aí de tempestades, para a gente entender melhor a condição desse fenômeno, principalmente aí no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estão propensos a temporais aí amanhã e domingo. Eu fico por aqui, muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. E se tiver o botãozinho de Hypar aí no celular, senta o dedo no Hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.